Olá, meus amigos, minhas amigas, mais um Pilhando Geral no ar para todo o Brasil, para todo o planeta. Calma, eu tô todo aqui o ainda, planeta tá? Terra. Meu amor, eu e Lourão. Rafael e eu. Aí, aprendeu. E hoje, gente, o nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre o encerramento desta novela. Como que é o nome dele mesmo? É o Ricardo Rocha, é isso? Ricardo Rocha, que aí desde 2023 vem falando que era provável filho do falecido apresentador Gugu Liberato. E essa semana, né, encerrou essa novela. E você tinha ali. razão. Olha só, eu tenho um feeling para ser humano, mas dessa vez você acertou, porque realmente ele não era filho do Gugu. E uma coisa que mexe no nosso psicológico, Rafael, a gente começa até ver que a pessoa é parecida, de tanto que se fala, às vezes realmente não é, não tem nada a ver, não tem coerência nenhuma, mas a gente começa a ver os traços de um, a gente começa a enxergar, nossa, e eu estava errada. Exatamente, mas não só você. Muitas pessoas começaram a ver semelhança na comparação A das boquinha, fotos, mas a gente já vai falar sobre isso. Vamos falar que essa novela acabou. Glórias. Após, né, os exames de DNA, né, deram um resultado negativo, os dois, né, exames de DNA. Eu escutei falar que foram 3, tá? Não foi nenhum nem 2, foram 3 exames de DNA. Eles deram negativo. E aí, o que aconteceu, né? Este infeliz, este picareta, sem vergonha, este vagabundo deste Ricardo Rocha, né? Ele ainda quis, né, apresentar para o público, certo? Digamos assim, né, que ele não ia desistir mesmo os exames terem dado negativo. Ele falou que ia pedir porque ele acreditava que o Gugu poderia ser filho adotivo e que queria a certidão de nascimento original. Os advogados dele, né? Os advogados dele louco, babando por dinheiro. E eles foram, a gente já falou sobre isso, aí acho que no episódio anterior, que ele só queria dinheiro. Mais nada, ele ia chegar num ponto, né, a pedir a exumação do Gugu. E a família, claro, não ia permitir isso. Ele estava contando com um cala-boca, certo? Mas, mais uma vez, eu tinha razão. E esse cala-boca que você está falando, explica para todo mundo o porquê, porque as pessoas não estão entendendo aquilo que a gente conversou de manhã. Certo. O que acontece? Foi separado, né? Muitas pessoas da imprensa, quase todas as pessoas da imprensa, falaram que já tinha sido dado a ele 2 mansões e um dinheiro. Tanto que essa semana as pessoas falaram, não, porque ele vai ter que devolver as mansões, vai ter que devolver o dinheiro. Nada disso. Nada foi dado a ele. Né? Foi reservado. Se por acaso ele fosse filho do Gugu, estaria ali a parte dele, né? 2 mansões, 2 imóveis, né? De valor de milhões e mais uma quantia milionária em dinheiro. Quase todo mundo da imprensa falou que ele teria que devolver nada. Não era dele, né? Isso. Não era dele, era calção dele. Isso. Após o resultado negativo, o Ricardo Rocha, né, falou não, que ia pedir né, que o Gugu poderia ser filho adotivo e o caramba. Ele deu uma declaração, tá, para o pessoal do Fofocalizando, que o exame de DNA ele tinha dado, como que é o nome?
inconclusivo. Mais uma mentira deste vagabundo. Porque é isso que ele é. Um vagabundo, sem vergonha, oportunista. Que só quer dinheiro. Que só quer dinheiro. Porque só ele acreditou na história da mãezinha dele, que é outra safada sem vergonha, que em nenhum momento apareceu, pôs a sua carinha a tapa aí pra falar essa história que, como eu já disse no episódio anterior, é pra boi dormir. Conheceu o Gugu com 14 anos numa padaria, arrastou o menino pro, né? E pai ficou grávida e papo aranhíssimo. Que a mãe dele tá viva, poderia vir a público e poderia falar, olha... Poderia, mas vamos lá a respeito do caso que se encerrou, graças a Deus. Graças a Deus que desde o começo, né, eu sempre falei que esse cara era visto muito por mim e por outras pessoas na porta da Promarte, desde que era... E outra coisa, né, as mentiras dele, né? Primeiro que o exame não deu inconclusivo, o exame deu negativo, né? E outra, a melhor notícia que se poderia ter, né, para a gente já ir no caminho do encerramento dessa novela, né, para o Gugu poder descansar em paz, né? Ele ameaçou querer continuar com isso, falar que os exames deram inconclusivos, mentira, que ele ia ver se o Gugu era filho da Dona Maria do Céu mesmo, ia continuar expondo a família Liberato a essa vergonha, a essa humilhação, né, que só ele tinha interesse em continuar com isso. E aí o que aconteceu? Aconteceu aquilo que eu te disse, que a Aline falou, que não ia acontecer, que tinha brechas na lei. A juíza já se baseou no negativo dos exames, né, nos exames negativos, e falou assim, ó, acabou. Caso encerrado. Caso encerrado, liberou, tá? Já liberou para a família, para o espólio liberato novamente, certo? Já liberou as mansões que estavam ali reservadas, o valor para estar distribuindo pelos respectivos herdeiros que foram ali assinalados como que é o nome? Testamento. No testamento de Augusto Liberato. E outra coisa, eu vou pedir, a gente vai chamar um vídeo aqui agora como que é o nome aquele que trabalha lá com a Sônia, o Perlini. Gabriel Perlini. Gabriel Perlini, que ele deu a explicação perfeita e correta. Vamos assistir o vídeo de Gabriel Perlini. É o seguinte, a justiça leu os pedidos do Ricardo Rocha, leu os pedidos da família e a justiça simplesmente ignorou o Ricardo Rocha. Ignorou completamente. Com louvor. Como se ele não existisse mais e como se os pedidos dele fossem assim, irrelevantes, tá? Por quê? Os pedidos da família do Gugu foram atendidos. Então, o que a justiça já determinou? Que todas as duas propriedades e quaisquer valores que tivessem ficado bloqueados em termos de caução, que foi naquele acordo, para eles poderem fazer a partilha, tudo isso já foi liberado, já foi feito pedido para o cartório de registros de imóveis, para o Banco Central e também para a Receita Federal. São 3 decisões diferentes para que tudo que estava bloqueado, reservado para o Ricardo, seja desbloqueado e entregue novamente para a família. Então, ele já tomou lapada atrás de lapada, né? Os pedidos do espólio liberato, da defesa do espólio liberato, foram aceitas, e aí já veio essa lapada da juíza que já mandou, né, já está distribuindo aí as coisas, parou, tirou os embargos aí do negócio, papapá. Liberou os bens. Isso. E aí encerrou com chave de ouro, tá? Encerrou com chave de ouro, porque as filhas do Gugu, né, elas têm um advogado à parte, não é o mesmo do espólio liberato, não é o doutor Carlos, é um outro doutor aí. E vou mostrar para vocês aqui na tela, né, a notícia que saiu. Elas ameaçaram, já falaram para esse cara, para esse Ricardo Rocha, para ele sumir,
porque elas vão processar ele se ele não parar com isso. Aí esse vagabundo estará lascado de verdade. É, porque ao invés de ganhar o dinheiro que ele gostaria de ter ganho, ele vai ter que perder dinheiro pela litigância de má fé dele de prorrogar. O que você fez, cara, é lastimável. A historinha que você caiu da sua mãe, que eu acho que sinceramente você não caiu, né? Que era muito fácil você ver as fotos da infância do Gugu. Você pode ter ficado parecido com o Gugu, ou lembrar o Gugu hoje, quando você tá gordinho, né? Certo? O nego falou, porque o Gugu fez um monte de procedimentos. Sim, mas o que eu vou mostrar pra vocês, novamente uma foto que a gente pôs no outro episódio. O Gugu jovem e esse vagabundo, sem vergonha, oportunista, mau caráter, os dois juntos aí na mesma idade pra você ver. Vira. Eu acho, Rafael, deixa eu falar uma coisa, por favor. Eu acho que tudo isso aconteceu, inclusive a gente já tinha conversado sobre isso, por quê? Porque o Gugu já tinha dado uma declaração que ele perdeu a virgindade com 14 anos. Ele realmente foi um oportunista porque ele viu nisso uma oportunidade de fazer cálculos matemáticos, né? Mas mesmo assim, é uma coisa muito estranha devido ao como ocorreu a mãe na padaria, aquela coisa toda. Então ele pegou, ele falou que perdeu a virgindade com 14 anos, eu sou o filho dele naquele momento. Mas Aline, assim... Ele elaborou, isso que eu tô querendo dizer. As pessoas, você aí que está nos assistindo, né? Você ainda que não é inscrito, vou aproveitar até a oportunidade. Tá gostando? Deixa a sua opinião sobre essa novela que, graças a Deus, teve o final, não é nem feliz, nem infeliz. É justo, né? Teve o final justo. Tá certo? Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Mas assim, todo mundo aí de casa vai falar assim, Rafael, foi a mãe dele que contou essa história. Ela nem veio à tona pra falar isso pra nós. Cara, eu acho assim, exatamente o que a Aline tá falando. Se fosse isso mesmo, ela já estaria pondo a cara dela na televisão e em qualquer meio de comunicação e falando assim, olha, eu saí com o Gugu, tá? Eu fiz isso, aconteceu isso, né? É muito difícil acreditar, né? Que uma moça que na época ela era empregada doméstica, né? Abordar uma criança de 14 anos de idade em 1973 na padaria, sem nunca ter visto aquele menino e falar assim, oi gatinho, tudo bem? Nossa, você é um gato, gostou de mim? Adorei. Viva a noite, vamos pro motel. E aí, nesse única saída já também, são várias chances de não ser uma verdade. Isso. E não foi, né? Foi o que eu falei lá na Sônia Abrão, quando eu fui a primeira vez, eu falei, esse cara não é o filho do Gugu. Mas a gente nunca pode falar nunca, né? Eu falei assim, olha, tem 99% de chance de não ser e 1% de chance de ser. Agora uma pergunta que eu tenho a fazer. Quando começou esse caso? Quando? 2023 que ele veio a público começar a falar que ele era filho do Gugu. E poderia ter encerrado mais cedo se também já tivesse sido feito o exame de DNA. Agora em 2024, faz 5 anos, né, que o grande Gugu Liberato faleceu. A gente falou isso no outro episódio. Eu estou voltando para esse episódio que teve essas novidades, o encerramento de vez, né, deste caso, né? O outro episódio eu estava até sob emoção, digamos assim. Eu estava muito feliz, né, que esse vagabundo tinha sido desmascarado, mas eu estava também muito emocionado, estava com ranço desse cara. E hoje eu estou fazendo esse episódio aqui porque teve mais coisas essa semana, né, que encerrou de vez. E se esse vagabundo voltar com historinha, ele vai ser processado. E a única coisa que ele tem na vida, que é a lojinha de carro dele lá, vai pro Beleléu, tá? Então chega, né, vai cair em litigância de má fé,
negócio de calúnia, difamação, danos morais. Você tá na bosta, Ricardo Rocha. A verdade é essa. Podia ter se encerrado até antes. Já isso daí. poderia ter se encerrado antes. Né? Ele fala que ele não sabe, eu vi também uma declaração dele, né? Segundo, né, a Gabi Cabrini, que, né, além dele ter falado que os exames tinham dado inconclusivos, o que é uma mentira, porque eu tenho minhas fontes, tá? E são fontes mais do que seguras que falaram que os exames deram negativo, né? Ele falou que a perita dele, cara, some, cara. Some. Aí ele falou que não sabia quem tinha feito os exames. Vocês mesmos, não sei se vocês vão se lembrar, que foi solicitado, foi notícia pública isso, que fizeram o exame da Dona Maria do Céu, dos irmãos do Gugu e dos filhos do Gugu. Então, meu amigo, Não tem como. não se faça de louco. Não tem como. Não tente permanecer com as suas mentiras. Daqui pra frente você é um homem torrado, um babaca, um otário. E vocês, gente, não creiam nessa historinha de ai, coitadinho, a culpa é da mãe dele que contou essa historinha pra ele. Se fosse verdade, A própria mãe se teria. fosse verdade mesmo, né, essa mulher teria posto a cara aí e tinha falado, olha, né, eu tive realmente uma relação com ele quando ele era jovem, né? Não sei se né, tive outras relações nesse mesmo período, certo? É verdade. Então não creiam nisso, porque ela pode ter tido uma relação realmente com ele, mas pode ter tido na sequência com mais 3, 4, 5, 1, 2. Mas uma coisa que você está falando agora é verdade. Ele tentou, o que aconteceu? Por que não aconteceu isso em vida, quando o Gugu estava em vida? Porque se ele realmente fosse o pai, o Gugu já tinha dinheiro, estava rico, estava vivo, né? Por que ela não veio à tona em vida? Começa por aí. Eu sei o porquê e a gente conversou sobre isso. Porque primeiro, deixou ele falecer para vir com essa historinha, porque um dia falou que ele tinha perdido a virgindade com 14 anos, certo? Bom, aí ele pegou essa oportunidade, né? E falou, não, eu sou o filho do Gugu. E o que acontece? Porque, posso falar uma coisa? Porque a mãe dele mesmo, poderia ter falado assim, nossa, eu encontrava com o Gugu na padaria quando ele era novinho. Isso, e ele em vida ainda. E ele criou essa história. Isso. Aí o que acontece? Aí por que ele está insistindo? Porque ele tinha 2 mansões, calção, né? Paradas, bloqueadas para ele, caso ele fosse o filho do Gugu. E um dinheiro separado para ele, certo? Separado. Isso. Ele não teve acesso a nenhum desses. Esse dinheiro que está bloqueado, os filhos, quem está no testamento quer. Só que ele está parado, certo? Certo, E ele mas- quer o quê? Ele quer um dinheiro para liberar. Ele quer um cala-boca, é isso que ele quer. Ele quer Mas dinheiro de acabou. qualquer forma. Agora ele vai ter que calar a boca, senão ele vai ser processado, esse vagabundo. A justiça já liberou pro espólio liberato fazer o que quiser, já desbloqueou, não é mais Acabou. calção, o dinheiro já foi liberado e vai para os herdeiros escolhidos pelo Gugu, que são seus filhos, irmãos e sobrinhos. E vamos encerrando por aqui mais um Pilhando Geral. Que bom, mais tranquilo, sem emoção, sem aquele ranço que eu tenho desse safado. E assunto tá encerrado oportunista. Assunto encerrado, tá bom? Curtiu o episódio? Olha, vai aí, se inscreve no nosso canal. Estamos chegando nos 200 mil. Família pilhada, família Pilhando Geral. Chegando aos 200 mil inscritos. Faça parte da nossa família. Faça parte da tropa de pilhados. Deixe a sua curtida. Deixa o seu comentário. O que você achou disso? Isso aí, ó. Um beijo. Vamos terminando mais um EP. Amanhã tem mais. É isso aí, beijo.